Olá, tudo bem? Aqui é o Eduardo da plataforma Matriz e eu vou te fazer uma pergunta. Até hoje, como você tem contratado produtos e serviços para o seu condomínio? Você sabe se essa forma está correta? Processo correto, contratação correta. Vamos falar um pouco sobre isso? Para falar um pouco sobre isso, antes eu vou contar um pouquinho da minha história. Bom, eu sou aqui da região do Grande ABC, né? Mais especificamente de São Caetano do Sul. A nossa região aqui é muito conhecida pelas fabricantes de automóveis, né? E essas fabricantes regiam toda a região aqui, né? Muitas pessoas trabalhavam aqui nessas empresas. E durante toda a minha juventude, toda a minha infância ali, eu fui crescendo com esse conceito, né? De se eu quisesse uma melhora de vida, se eu quisesse fazer uma faculdade, estudar e ir para frente, esse conceito foi sendo permeado ali na minha vida e foi tomando bastante conceito, né? Eu via muitas pessoas, eu via os meus amigos e os irmãos dos meus amigos que eram um pouco mais velhos ali, trabalhando, os pais desses meus amigos trabalhavam nessas empresas, nessas grandes empresas, né? Naquela época, elas ainda eram chamadas de fabricantes de automóveis, né? Agora não mais, agora são mais montadoras, né? Por que eu falo esse detalhe para você? Lá na frente eu vou te falar uma coisa super bacana também. Olha só, e a minha história vai se permeando nesse sentido, né? Eu crescia com aquele conceito de, olha, se eu quiser alguma coisa, ser alguém na minha vida, eu preciso trabalhar nessa empresa, nessas empresas, né? E eu tinha muita referência de alguns amigos, tem pessoas que te ajudam muito, né? E os meus amigos me ajudaram muito, e eu tinha toda a referência ali de irmãos, de amigos meus que faziam faculdades, que estudavam nessas empresas, que trabalhavam nessas empresas, e tinham um grande ali futuro, né? Era tudo isso que eu imaginava para mim. Bom, ali em um determinado tempo da minha vida, né? Chegou a hora de eu tomar algumas decisões da minha vida. E o sonho era sempre fazer parte dessas empresas. E realmente surgiu um tempo ali em que eu pude tentar entrar numa dessas empresas, fazer um teste para essa empresa, né? Especificamente na Volkswagen. E eu consegui. Realmente foi uma semana de teste. Eu tinha ali de 18 para 19 anos, aquela vontade mesmo de crescer na vida, de ter a oportunidade de fazer uma faculdade. Eu sabia que se eu fizesse uma faculdade na minha vida, o conhecimento ia me libertar, ia me ajudar em muita coisa. E ali eu consegui fazer aquele teste. Entramos para fazer o teste. Eu lembro que o teste era muito específico, foi uma semana de teste, ele tinha um horário muito específico, tinha um horário mais ou menos assim das 7h45 da manhã às 17h12 da tarde. A gente sabe que esse tipo de comportamento, esse tipo de teste para, na verdade, você começar a entrar ali nesse conceito, né, que eles têm de ser muito rígido e tal. Bom, isso é um detalhe muito à parte, mas é muito legal falar isso porque faz todo o sentido para aquilo que a gente vai falar agora. Bom, ao fim dessa semana de teste, né, chegou ao fim dela, eu lembro que era uma semana inteira, e aí passou o final de semana, aquela ansiedade, né, para ver se a gente foi aprovado ou não, que ali mudaria todo um projeto de vida, né, daria um norte para a minha vida. E eu lembro que chegou na segunda-feira seguinte ali, eu acabei não passando nesse teste. E foi assim frustrante, né? Imagina um jovem que queria fazer muita coisa, construir muita coisa ali, ver que um plano dele ali naquele momento não foi legal, né? Não deu certo aquele plano, não deu certo aquele momento. E eu me entristeci muito. E eu lembro que na minha casa existia uma escadaria muito grande, assim, ela era bem na porta de entrada dela, que ela ia até a varanda da frente. E ali, naquela segunda-feira, no final do dia, eu sentei um pouco e falei, eu vou refletir um pouco sobre a vida aqui. Na verdade, você acaba só chorando ali naquele momento, né? E eu lembro que tinha um detalhe assim no muro da minha casa, era um detalhe de um elemento vazado que a gente via quem estava chegando ali, né? Quem passava pela calçada.
E eu lembro que eu estava ali, já era momento de a minha mãe vir do trabalho, e eu estava assim, chorando um pouco e muito triste. Eu lembro que minha mãe entrou naquele momento, eu vi que era minha mãe, me enxuguei ali rapidamente, e minha mãe entrou ali pelo portão, e ela passou por mim, e ela me cumprimentou. Eu lembro que ela seguiu em frente e por um momento ela voltou. Mãe é mãe, né? Mãe sempre sabe o que está acontecendo. Ela sempre vai ali te pegar no mais íntimo, né? E minha mãe era, cara, o foco da minha vida, era a flecha da minha vida, ela que direcionava tudo. E ela voltou e disse assim: não está tudo bem. Filho, fala pra mim o que está acontecendo. E aí eu não consegui segurar ali as lágrimas e acabei desabando com ela e falei: mãe, não passei no teste. Aquele sonho de fazer uma faculdade, aquele sonho de mudar de vida, de construir um conceito sobre a minha vida, de tomar um rumo sobre a minha vida, foi por água abaixo, um banho de água gelada mesmo ali. Eu lembro que, entende alguma coisa, tem pessoas que te levam para frente e tem pessoas que te afundam. E pessoas que te levam para frente, ela vai dizer, independente da situação, independente do momento em que você esteja, ela vai te colocar para frente. Eu lembro que minha mãe olhou nos meus olhos e disse assim: escolhe a faculdade que você quer fazer. Eu falei: mãe, mas não tem como. Ela falou: escolhe a faculdade. Aquilo era a voz de um leão falando para mim. Aquela uma voz voraz, assim, falando: vai, vai. A partir daquele momento, no meu coração não tinha mais temor. Tinha vontade de ir para frente, vontade de fazer. Olha só, depois de 2 dias ali, mais ou menos, eu lembro que o André, um amigo meu, que ele morava na frente da minha casa, ele trabalhava numa serralheria. Eu não tinha comentado nada com ele sobre até o teste, sobre trabalhar ou não, aonde trabalhar ou não. Eu lembro que ele veio e um dia falou assim: a partir de amanhã, olha só o que ele falou: a partir de amanhã você começa a trabalhar comigo na serralheria. Eu falei: como assim? Mas eu não falei nada pra você. Como trabalhar na serralheria? Ele falou: amanhã você começa. Quando ele falou isso, algo da minha vida e algo dentro de mim falou assim: vai, apenas vai. E eu fui, meio receoso um pouco, mas fui. E eu lembro que a gente começou a trabalhar e ele começou a me ensinar muita coisa sobre serralheria. Eu lembro que nunca era assim um processo dentro da serraria, uma coisa muito contínua. Sempre existia, olha, uma hora a gente está fabricando, outra hora a gente está num cliente, outra hora a gente está instalando. Não era, nunca tinha uma rotina, sempre era algo muito corrido. E ele falou uma coisa muito... que ali mudou uma chave também. Falou assim para mim: olha só, aprende tudo, que em pouco tempo eu tô saindo daqui, tô indo para outro emprego. Eu falei: mas como assim? Ele falou: cara, você tem que saber de tudo. Você tem que saber de tudo, como é que funciona, como é que faz orçamento, como é que tira o orçamento, como é que vai no cliente, como é que atende o cliente. Eu falei: cara, tá bom, vamos lá. E, cara, todo aquele trabalho me envolvia demais, cara. Falei: cara, eu tava muito satisfeito com aquilo. E vamos embora, vamos fazendo, vamos lá, vamos aprendendo. E eu comecei a pegar muito rápido tudo aquilo. E aí a necessidade vai se fazendo, né, ali. O que acontece? Quando eu ia num cliente, o cliente às vezes ele tinha os seus anseios, os seus desejos, e a gente como técnico, como instalador, tinha que saber muito bem como fazer determinado orçamento e instalar aquilo que a gente produziu. E a gente tinha que orientar o cliente de certa forma. E surgiu a necessidade de eu entender sobre construção civil. Entender sobre, às vezes ele tinha uma planta, às vezes ele tinha um projeto, às vezes um arquiteto ou um engenheiro falava para ele: olha, tem que fazer dessa forma, a instalação está dessa forma. Cara, como que eu iria entender aquilo se eu não sei ler aquele projeto, se eu não sei ler aquilo? E aí veio essa necessidade.
E aí eu falei, cara, eu preciso procurar um curso de leitura, né, de projeto, de interpretação de projeto, para mim saber lidar com isso. E eu fui em busca. Olha só, aqui em São Caetano existia uma escola que chamava 28 de Julho. E essa escola era muito técnica. Essa escola só dava curso técnico de desenhos para ou profissionais da área da construção civil ou profissionais da área da indústria. Profissionais que trabalhavam, olha só como a história vai se juntando, trabalhavam nessas empresas que montadoras de carro, né? Ou montadoras, ou nas que trabalhavam para montadoras de carro, né? As empresas que fabricavam peças. E as pessoas iam ali se especializar em novos programas de computação, de como desenhar, de como montar desenho, montar as peças, expressar os desenhos nas peças ali, né? E ali eu fui, e eu não sabia especificamente que existia um curso de desenho arquitetônico. E aí eu fui lá, falei com a atendente, expressei a minha vontade ali, eu falei, olha, eu preciso de saber um pouco mais, de saber um pouco mais dos meus clientes, de como instalar, se talvez eu não instale uma peça errada ou fure um cano, por exemplo, eu vou instalar um box de banheiro, eu tenho que saber muito bem aonde passa ali todas as instalações, para mim não furar um cano e assim por diante. Expliquei isso para ela, ela falou, não, o que você precisa é um curso de desenho arquitetônico. Aqui você vai aprender a como interpretar esses desenhos, desenhar, e você vai ter toda a noção ali onde as instalações de uma casa está passando, né? Onde é a instalação de um banheiro, onde provavelmente a tubulação passa ali na parede, e assim foi. E eu me empolguei por isso, falei, cara, esse curso mesmo eu quero fazer, vou fazer. Eu lembro que o curso durava 3 semestres, né? E eu comecei em um desses semestres no meio do ano, né? E assim foi. Eu lembro que eu peguei muito rápido aquilo. Eu peguei muito rápido desenhar, interpretar o desenho. Aquilo foi entrando na minha mente e percebi que todo aquele processo, né, de você desenhar, de interpretação, era muito importante. E eu fui pegando jeito por aquilo. E aqui eu te falo uma outra chave. Pessoas importantes na nossa vida. Tinha uma professora chamada Rosana ali, que ela viu todo o meu empenho em aprender aquilo, e ela disse assim, você tem talento. Cara, vai atrás de uma faculdade, faz arquitetura e urbanismo. E aí quando ela falou aquilo, eu falei, cara, faculdade de arquitetura e urbanismo, eu não sabia muito bem o que era, né? Eu estava muito voltado à nossa área aqui, né? A área automobilística, na minha cabeça eu tinha que ser engenheiro mecânico, eu tinha que ser engenheiro elétrico, engenheiro de alguma coisa, né? E aí ela abriu a mente e falou, cara, você tem talento para desenho arquitetônico, vai para uma escola de arquitetura e urbanismo, uma faculdade de arquitetura e urbanismo. Eu falei, cara, vou ver isso daí. E fui realmente, né? Acabou ali o curso, aquilo me motivou novamente e eu fui atrás de uma faculdade aqui na nossa região. Tinha uma faculdade muito antiga que chamava FEC do ABC. Na verdade, depois ela se tornou Universidade do Grande ABC. E eu entrei nessa faculdade para estudar arquitetura e urbanismo. Eu lembro que a interação ali dos alunos, né? Eu lembro que a primeira aula começava ali numa quinta-feira. E, na verdade, aquela primeira aula é aquela interação, né, com os alunos, professores, para os novos alunos se interagir com os outros e saber onde é a sua turma, onde é o seu andar. E eu lembro que essa faculdade tinha um andar inteiro só de arquitetura. E tinha todas as séries ali da arquitetura, né? Todos os módulos de arquitetura estavam ali naquele mesmo andar. Desde o primeiro até o quinto módulo estava ali. E aí, quando eu entrei naquele corredor e vi a exposição dos trabalhos dos alunos, quando eu vi todo aquele ambiente preparado, falei, cara, que legal, que bacana, olha onde eles chegaram, né? Um dia eu vou estar dessa forma. Essa palavra, quando um dia está dessa forma, ali eu consegui me interagir com alunos de outro curso, né? De outro curso não, desculpa, de
de outro módulo, já que estava um pouco mais avançado, terceiro ano, quarto ano. Eu lembro que eu até fiz essa pergunta para um deles, ele falou, claro, cara, você está aqui para isso, você vai chegar, isso é tranquilo, você vai passar por algumas etapas, é claro, e você vai chegar. E aquilo me empolgou demais, e aí a primeira aula realmente começava na segunda-feira. Né? E na segunda-feira estavam todos ali, o curso era noturno, e aí o professor de projeto, o doutor Júlio, eu falo doutor porque ele era doutor mesmo em arquitetura e urbanismo. E ele foi dar aquela primeira aula, né? A aula magna, né? Aquela primeira aula ali que é uma aula de despertamento mesmo. E eu lembro que ele colocou um slide falando um pouquinho sobre arquitetura, tal, definição sobre arquitetura. E aí ele lançou mais uma chave ali. Para virar mesmo, para que a gente mude o nosso pensamento mesmo. Ele virou uma outra chave na minha mente. Ele disse assim, a partir de hoje, vocês não são mais pessoas comuns. Cara, eu falei, como assim? Não é mais pessoas comuns? E aí ele explicou, ele falou, olha só, a partir de hoje, vocês são pessoas que constroem processos. Que processos são esses? Processos na construção de um projeto. Vocês precisam começar a pensar diferente. Imagine assim, quando vocês entrarem em cada ambiente que vocês entrarem, em qualquer ambiente que vocês entrarem, vocês precisam aprender a desenhar todo ele. E aprender, por exemplo, por que aquela luz está naquele local, por que aquela mesa está naquele local, por que a janela tem aquela dimensão, por que aquela porta tem aquela dimensão, por que existe aquele piso e não aquele outro, por que aquela cor e não aquela outra. Você acende a luz aqui, mas qual foi o processo para que aquela luz seja acesa? Você tem que interpretar todo esse ambiente e sair com ele de lá todo desenhado na sua cabeça. Se você entender isso, você vai atuar em todas as áreas da arquitetura. Falei, cara, foi um boom na minha mente. Assim, falei, o que ele está falando? E aí, a partir dali, ele começou a falar outras coisas. Ele começou a passar outros slides. E aí ele falou, olha, a arquitetura pode atuar nisso, projetos, desenhos de arquitetura. Você pode atuar nessa outra área, desenho de interiores. Você pode atuar nessa outra área, até de finanças, ele falou, porque o que mais importava era o processo com que você pensava daquela forma. Pensava, por exemplo, até você construir uma casa, ela de fato estar ali construída, edificada, qual foi o processo com que você passou e construiu tudo aquilo? Qual foi esse processo de pensamento que você construiu? E ele falou uma coisa muito interessante, ele foi passando os slides ali, administrador de empresa, porque você tem o processo de administração, e aí ele colocou um slide de um carro lá. Eu falei, como assim, construção de um carro? Ele falou, construção de um carro. Alguns perguntaram, bom, mas a gente está fazendo arquitetura para construir prédio, para construir casa. Ele falou, não, mas construção de um carro. Entenda. Vocês têm que entender sobre processos. Quando ele fala isso sobre processo, aquilo começa a ficar marcado na minha mente e eu começo a construir isso na minha mente. E olha só como é importante. Lá na frente a gente vai ligar tudo isso. E realmente, todo o curso de arquitetura, eu fui entendendo que era a construção de processo. Eu tive mais ou menos umas 3 ou 4 módulos, né, com esse professor. E realmente ele construía um processo dentro de nós. Ele falava uma coisa muito importante para nós. Olha só, quando você estiver à frente de um papel em branco e você esboçar um desenho, um risco que seja, no seu pensamento, esse risco tem que ser uma realidade. E essa realidade tem que estar na sua mente como, olha, eu estou riscando uma parede e essa parede vai passar uma tubulação, essa parede vai ser de concreto ou vai ser de alvenaria, essa parede vai ser branca ou vai ser preta, essa parede vai ter azulejo ou não. Você já construiu esse processo. E assim eu segui curso de arquitetura. Aquilo foi um boom na minha mente e ali,
cara, toda aquela dificuldade que eu tinha, aquelas incertezas que eu tinha de, olha, eu não vou conseguir fazer o curso, não dava, todas aquelas dúvidas que foi gerada ali quando a minha mãe falou aquilo para mim, né? E eu falei aquilo para minha mãe, e ela reportou aquilo com aquela segurança, com aquela verdade, com aquilo que já é, né? Porque nasceu dentro do coração dela. Cara, as dificuldades se foram por terra. E aí eu segui o curso de arquitetura. Dentro do curso de arquitetura, existia um módulo que se chamava Projeto do Produto. Esse módulo, ele era específico sobre um produto. Então imagine assim, olha, eu quero fabricar uma embalagem para um perfume, por exemplo. A gente tinha que conceituar todo aquele produto e também a gente tinha que pegar aquele produto desde o início, do seu esboço inicial, do seu desenho inicial, até ele chegar na fabricação. Então eu tinha que saber como que ele era feito, se aquele desenho que eu projetei, que eu esbocei, tecnicamente era viável, se eu iria conseguir, por exemplo, fabricar ele em série, porque a gente estava falando de um produto, então a fabricação era em série, e se aquele produto ele seria, por exemplo, injetado, plástico injetado, ou seria uma forma que depois a gente uniria essas duas partes, todo o processo até lá na venda. Então a gente tinha que acompanhar tudo isso. E aquilo ficou na minha mente porque eu comecei a gostar muito de processos. E aquilo me chamou muita atenção. Eu lembro que eu já estava no quarto módulo, quando a gente fez isso aí, no quarto ano, né, de faculdade, e o ano seguinte já era o ano final, né? E eu lembro que tinha um amigo meu, o Fábio, eu ainda tenho contato com o Fábio, esse meu amigo meu. Ele tinha um irmão que estudava design. Na verdade, o curso de design era desenho do produto, né? Desenho do produto. E aí ele falou, olha, meu irmão estuda design, cara. Você gosta de processo? Cara, vai estudar design, né? Acho que você vai conseguir captar bastante coisa, você gosta disso. E o irmão dele trabalhava em uma dessas montadoras, trabalhava na GM, na General Motors, que é aqui em São Caetano. Ele desenhava todas as lanternas dos carros, né? E eu fui fazer essa faculdade. Falei, cara, depois de me formar, eu vou fazer essa outra faculdade. E eu entrei realmente, eu me formei em 2005 em arquitetura e urbanismo, e em 2006 eu entrei na faculdade de desenho industrial. Eu vou voltar um pouquinho na história só, com todo aquilo que aconteceu na parte de arquitetura. Eu trabalhava naquela serralheria. Eu me envolvi tanto com a arquitetura e gostava tanto daquilo, que já no terceiro ano, na verdade, o terceiro mês de curso de arquitetura, como eu já vinha com conteúdo, um pouquinho já antes que eu tinha desenhado arquitetonicamente ali, eu já sabia interpretar desenho, fazer desenho, eu logo entrei para fazer estágio em um escritório de arquitetura. E eu fui até o final do curso fazendo estágios. Fiz alguns estágios em alguns escritórios diferentes para pegar uma experiência. E o último estágio foi o que me marcou e o que é, na verdade, o tema de tudo isso aqui. Eu fiz estágio durante os últimos 2 anos da faculdade, depois eu atuei como profissional e uma gerenciadora de projetos. Eu vou te explicar certinho o que é uma gerenciadora de projetos, como que ela atuava com a Caixa, como que ela ajudava a Caixa em todo um processo, vamos dizer assim, quando a Caixa precisava contratar um determinado serviço, por exemplo, uma pintura interna de uma agência, como que ela fazia. Especificamente, essa gerenciadora, ela cuidava apenas das agências da Caixa Econômica Federal. Vamos conceituar um pouquinho o que é uma gerenciadora de projetos. Gerenciadora de projetos é um escritório, um grande escritório de arquitetura ou de engenharia, que tem seus profissionais ali, um em cada disciplina. Ou seja, a gente tem um arquiteto, a gente tem um engenheiro, a gente tem um engenheiro mecânico, um engenheiro estrutural, né, um engenheiro civil, um engenheiro elétrico e assim por diante. Engenheiro mecânico, de ar-condicionado e assim por diante. Ela tinha um corpo técnico grande e a gerenciadora, ela
produz projeto e ela especifica o projeto, especifica tudo aquilo que vai no projeto, né? De que forma vai ser feito, os materiais, o tipo de material, referência de mercado, referência de preços, referência de escopo, de como construir, minuta de contrato, ela faz tudo isso. Ela faz essa gama de documentos, mas ela não executa a obra, tá? Até era um dos requisitos da Caixa, né? Que para se contratar uma gerenciadora, essa gerenciadora não podia ter envolvimento com obras, tá? Ela poderia fiscalizar as obras, mas não ter envolvimento com construção de obras. A Caixa Econômica Federal, para a gente saber, ela é uma empresa pública, né? Então, tudo que ela vai fazer, assim dizendo, ela precisa comunicar, né? E deixar aquilo lá muito explícito, muito visível para quem quer ver, né? Quem quer participar de uma licitação, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, pode participar. Bom, especificando um pouquinho do que a gente fazia, a gente cuidava das agências da Caixa Econômica Federal. Essa gerenciadora onde eu trabalhava, eu tinha, sei lá, uns 15 arquitetos mais ou menos, 5 engenheiros ali de cada categoria, porque a gente cuidava das agências da Caixa Econômica Federal na região de São Paulo, lá em Grande São Paulo e até uma parte do interior de São Paulo. E a gente fazia, imagine o volume de trabalho que a gente tinha para cuidar de todas essas agências e a demanda que a Caixa Econômica Federal passava para a gente. A Caixa Econômica Federal, aí você fala, por que a Caixa Econômica Federal contratava uma gerenciadora de projetos, por exemplo, para ajudar ela nesse sentido? Imagina assim, ó, eu estou falando de um ano de mais ou menos 2006, 2009, né? Foram esses tempos aí que eu trabalhei mais ou menos nessa gerenciadora. Naquele tempo a gente já contabilizava mais ou menos umas 3.000 agências só aqui em São Paulo. Como que ela ia fazer essa demanda só com os profissionais que ela tinha? A Caixa Econômica Federal tem um grupo de engenheiros e arquitetos que trabalham internamente ali dela, né? Para justamente cuidar das agências, de manter as agências em ordem, né? E o porquê que ela contratava uma gerenciadora? Olha só, a Caixa Econômica Federal, se ela loca um espaço, se ela introduz ali, faz com que ali funcione a agência dela, né? Ela loca um ponto, ela compra um prédio e ali ela funciona a agência dela, ela é responsável pelo uso e pela manutenção daquele edifício, tá? Independente do que está funcionando ali, ela é responsável por aquele uso, que na verdade é as nossas NBRs. Eu não vou falar de NBR, entrar muito nas NBRs aqui, mas eu vou, em outros vídeos a gente comenta um pouquinho sobre NBR, deixa um pouquinho mais específico isso, tá? Mas se a gente pegar algumas NBR como a 5674, que cuida ali de edifícios, e se a gente pegar aqui no tema que a gente está falando, a 8666 que fala de licitação, a gente vai encaixar tudo isso dentro desse contexto que a gente está falando. Olha só, se a gente pegar por um lado os profissionais da Caixa Econômica Federal, eles não conseguiriam dar conta de tudo aquilo, de receber a demanda que vinha das agências. Imagine que quem demandava esses serviços, né, era o próprio gerente da agência, que comunicava a parte interna da Caixa e falava assim, olha, eu preciso de uma pintura, por exemplo, na minha agência, que a agência não está legal, eu preciso deixar ela em ordem, ou tem um vazamento. Então ela comunicava a parte interna dela e a parte interna dos engenheiros internos mandava uma ordem de serviço para a gerenciadora. Era mais ou menos assim que funcionava. Por que a Caixa fazia dessa forma? Ela fazia, na verdade, para não deixar não gerar dúvidas entre ela mesma, entre as ações, entre os profissionais dela ali mesmo. Porque imagine assim, se ela precisar contratar uma demanda muito grande de serviço, como ela justificaria essa demanda? Se é ela mesma que está demandando isso, isso pode ocorrer de uma forma assim, de uma expressão não tão legal. As pessoas podem falar, olha, está querendo gerar mais serviço para gerar obra, para gerar custo. Pode ter uma manipulação, assim dizendo. Em outro vídeo a gente explica um pouquinho sobre esse conceito de
contratar um terceiro, que é uma gerenciadora de projetos, para quantificar esses serviços. E assim a Caixa Econômica Federal fazia, ela contratar. Então, para não gerar isso, né, não gerar esse contexto um pouquinho ruim entre os profissionais dela, ela subcontratava uma gerenciadora de projetos que construía o conteúdo, construía o processo lá na frente da licitação. Nada mais é do que ele acompanhar a licitação, acompanhar a NBR 8666, que pede, no mínimo, um projeto básico, uma especificação, um conteúdo, né, uma planilha, ela pede também ali um escopo, né, uma minuta de contrato, para conseguir contratar determinados serviços. Como que ela fazia essa ligação entre demanda de serviço da Caixa Econômica Federal e demanda de serviço para a gerenciadora? Imagine assim, um gerente precisava fazer uma pintura interna de uma unidade. O que ele fazia? Ele ligava, mandava um e-mail, né? Isso era registrado lá para os engenheiros internos da Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica Federal falava assim, falava assim, olha só, eu preciso fazer uma pintura interna, então eu vou construir esse conteúdo antes. A gente tinha um contrato com a Caixa Econômica Federal. Como que era esse contrato? Esse contrato é através de uma licitação. Então, a gerenciadora, por ser uma equipe multidisciplinar, ela tinha carga técnica, assim dizendo, né, conteúdo técnico, para conseguir atender a Caixa Econômica Federal, dentro de um preço. A Caixa Econômica Federal abriu uma licitação para contratar essas empresas, para essa empresa ter um contrato mais longo, né? Mas não que esse contrato daria assim todos os direitos para a gerenciadora. Então ela só prestava o serviço quando a Caixa Econômica Federal demandava esse serviço com uma ordem específica, com um número específico, com datas específicas, com um cronograma. Bom, enfim, eu vou explicar esse detalhezinho aqui daqui a pouquinho. Vou focar um pouquinho só na construção de como a gerenciadora foi contratada pela Caixa Econômica Federal. A gente participou de uma licitação, e essa licitação, como a gente tinha um corpo técnico, tinha capacidade técnica, a Caixa Econômica Federal abriu uma licitação e ela disse assim, olha, eu preciso de empresas de arquitetura e engenharia que não executem obra, mas que tenham um corpo técnico para execução de projetos, elaboração de projetos das mais diversas áreas, então arquitetura, engenharia, engenharia mecânica, fiscalização de obra, elaboração de escopo, elaboração de planilha de quantitativos e planilha de preço de mercado, referenciada com algumas referências. A gente tem hoje referências PIN, referência FDE, TCPO. Em outro vídeo também eu consigo explicar, senão a gente acaba colocando muita informação em um vídeo e a gente consegue um pouquinho mais para frente ali falar um pouquinho disso mais específico. E olha só, e a gente tinha esse corpo técnico na gerenciadora, e a gerenciadora participou de uma licitação, onde a Caixa abriu essa licitação, e essa licitação tinha esses dizeres. É claro que o valor que a Caixa Econômica Federal ofertava para a gente nos serviços seguia uma regra ali do nosso Conselho de Arquitetura e Engenharia, uma regra de mercado, né? A gente se adequou a essa regra e fomos contratados por um tempo de 3 anos para prestar esse tipo de serviço. E aí vamos lá para a demanda. Imagine assim, a Caixa Econômica Federal precisa fazer uma pintura interna de uma agência, por exemplo. O gerente dessa agência ia lá, fazia essa demanda para a parte interna dele, e a parte interna da Caixa Econômica Federal demandava isso com uma ordem de serviço numerada, uma ordem super específica, dizendo, olha, preciso de uma visita técnica de um arquiteto, de um engenheiro, para quantificar pintura interna, fazer escopo de todo esse trabalho, quantificar ele, colocar passo a passo do que eles tinham que fazer na obra, dos cuidados da obra, de seguro da obra, de como agir naquela agência em si. Imagina assim, ó,
Dentro de uma agência, por exemplo, a gente especificava até, por exemplo, lona plástica para cobrir os móveis. Por quê? Porque a agência não ia parar de funcionar, né? Os serviços seriam executados durante o final de semana e não poderia parar a agência. Na segunda-feira, essa agência tinha que reabrir, então tinha que estar tudo em ordem, né? Imagina chegar lá na agência de manhã, tá tudo respingado, computador tudo pintado. Então, a gente especificava até isso, colocava essas observações dentro desse conteúdo, dentro desse escopo, dentro dessa minuta de contrato, porque isso influenciaria muito no preço. Então, a gente construía um conteúdo dessa forma. E como que esse conteúdo era construído? Depois dessa ordem demandada, a gente fazia uma visita nessa agência, a gente levava, por exemplo, um projeto arquitetônico, né? No caso, um serviço de pintura interna, né? E a gente ia marcando, conferindo todo o projeto arquitetônico e marcando parede por parede. Existe diferença, vamos colocar assim, existe diferença de preço quando você quantifica algo, por exemplo, uma pintura interna, você aplicar apenas um rolo, ou você fazer um processo de tratamento naquela parede é totalmente diferente. Você vai distinguir todo esse preço. Você vai distribuir mais serviços, consequentemente o preço vai aumentar. A gente ia, como técnico, fazer todo esse levantamento. Então a gente levantava as paredes, as condições das paredes, algumas observações que o gerente da agência fazia, quanto a algum vazamento, alguma infiltração, e a gente quantificava todo esse produto. A gente elaborava todo esse conteúdo para lá na frente a Caixa Econômica Federal fazer a licitação. Então a gente especificava material, a gente especificava tinta, a gente não direcionava ela colocando, por exemplo, um nome de uma tinta específica, por exemplo, né, de uma marca específica, mas a gente dava todas as condições para que ele se chegasse naquela marca ou uma referência daquela marca, uma referência daquela qualidade. Imagina assim, a gente chegava na agência e essa agência não poderia ser apenas uma pintura, ela tinha que receber um tratamento antes. Então, as paredes tinham muito mofo, as paredes tinham muita parte onde tinha que aplicar massa corrida ou algum produto impermeabilizante. A gente quantificava tudo isso, a gente especificava tudo isso e a gente montava um projeto com isso, que na verdade é nada mais, nada menos que o conteúdo que pede lá na NBR de licitação, na 8666. Um projeto básico, onde especificava toda a área de pintura, as observações, a gente fazia ali uma vistoria, tirava muitas fotos e dentro dessa elaboração desse projeto tinha essas fotos, a gente construía uma planilha de valor, essa planilha tinha referência no mercado, essa planilha tinha todos os serviços, serviços extras como até como movimentar o mobiliário, né? Uma mão de obra para movimentar corretamente esse mobiliário. A gente tinha também lona plástica, fita adesiva, tudo que ele usaria naquela rolo de tinta, tudo que ele usaria para executar aquela obra, a gente colocava. Trabalhos de final de semana também, tudo. A gente construía essa planilha com um valor de mercado. Um valor de referência de mercado, um valor de, por exemplo, FDE, uma referência de mercado, PIN, TCPO, são todas referências de mercado. A gente construía esse conteúdo com essa referência de mercado. Ia também um memorial descritivo, e esse memorial especificava também todo esse processo, todo o serviço que estava na planilha especificava, estava no memorial, dizendo, olha, esse serviço você precisa executar assim, assim, assado, conforme a especificação dos fabricantes. Também uma minuta de contrato que ali ia. Por que a gente fechava tudo isso? Na hora a gente devolvia, por que se fechava tudo isso e a gente formatava tudo isso e devolvia isso para a Caixa Econômica Federal? E por que a gente fazia tudo isso? A Caixa Econômica Federal recebia todo esse material
E a Caixa Econômica Federal, a gente tinha uma particularidade que ela falava assim, olha, quando você me devolver o material, você me devolve uma planilha de mercado para mim saber o quanto eu vou gastar naquela obra. Então ela já sabia o quanto aquela licitação que futuramente ela ia fazer ia custar. E você me entrega uma planilha sem valores, uma planilha apenas com os quantitativos e a especificação dos materiais. E a gente entregava isso para ela. Isso fechava um ciclo de um determinado serviço, né? Um ciclo horizontal ali do serviço, assim dizendo, entre Caixa Econômica Federal e gerenciadora. A Caixa Econômica Federal precisava contratar esse serviço que era de fato a execução da obra. O que ela fazia? Ela pegava todo esse conteúdo construído, todo esse material técnico, na verdade é um material técnico, né? Porque a gente que produziu esse material técnico, nós somos responsáveis por esse material técnico. Nós assinávamos um termo, a responsabilidade técnica, né? O que a gente chama de ART, agora RRT, né? São os arquitetos, sobre esse conteúdo, sobre esses valores que a gente expressou ali, e que esse valor está de acordo com o mercado, né? E de que as empresas que ali vão participar da licitação consigam executar esse serviço. E olha só, ela pegava esse conteúdo e ela abria a licitação dela, licitação pública ali no site dela, né? O que ela fazia? Ela pegava todo esse conteúdo e colocava na plataforma dela. As empresas executoras, que de fato são aquelas que vão fazer a pintura na agência, elas tinham acesso a todo esse material. Ela não tinha acesso, de fato, à planilha que a gente construiu todo o preço, né? Mas ela tinha, de fato, todo o conteúdo, todas as especificações, ela tinha direito de fazer uma visita na obra, mas tudo dentro de um comando, dentro de uma plataforma onde ele seguia algumas regras. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Abriu aquela licitação na segunda-feira e ela tinha um prazo de 5 dias, fechava na sexta-feira, ela fechava na sexta-feira até o último horário dela. Quem respondeu até ali, respondeu. Quem não respondeu, não consegue mais responder, não consegue mais ofertar o seu valor. Ela tinha também um tempo de visitação da obra, então, mas não era aquele tempo onde as empresas interessadas iam visitar quando queria. Ela tinha uma data específica, olha, vai durar de segunda até sexta, na quarta-feira é o dia de visita técnica. Você pode ir lá, levar o projeto que você recebeu, esse projeto, e fazer essa visita técnica, tirar todas as dúvidas, vai ter um técnico lá, tinha alguém da gerenciadora para ajudar ali a interpretar tudo aquilo e sanar qualquer dúvida para que as empresas conseguiam ofertar corretamente os seus valores ali. Construído isso, né, feita essa parte, a Caixa Econômica Federal, quando ela recebia esse processo de licitação para ela, ela recebia as licitações, encerrada a licitação, foi tirada todas as dúvidas ali, as empresas já ofertaram todos o seu valor, ela pegava toda aquela licitação e fazia alguns parâmetros para verificar se o preço ofertado está de acordo com aquilo que a gerenciadora disse que seria o preço de mercado, disse que aquilo ali valeria, né? Quanto aquilo ali valeria. Então imagine assim, vamos especificar, pegar um projeto fictício aqui, referente àquela pintura interna. Os técnicos foram lá e construíram um conteúdo dizendo assim, olha, para esse determinado serviço, para essa pintura, para essa agência aqui, a gente precisa fazer alguns serviços, a gente precisa não só pintar a agência, a gente passou por especificou algumas outras coisas a mais, né, desse serviço, ficaria, vamos assim dizendo, 300 mil reais para fazer essa pintura interna. Estou falando um valor aqui superficial, até acho que alto pelo tema, mas vamos continuar assim, 300 mil reais. Quando ela recebia das licitações, das executoras os valores, ela já tinha esse parâmetro de 300 mil reais. E ela sabe que 300 mil reais é o que vale no mercado aquele serviço.
E aí, ao receber, ela balizava todos esses preços. Então, se uma empresa, por exemplo, ofertou 310 mil reais, ela está dentro da licitação, está dentro do valor. Se uma outra empresa, por exemplo, desse 299 mil, 295 mil, está dentro do valor. Se uma empresa desse 280 mil, está dentro do valor. Se uma empresa desse, por exemplo, 170 mil, ela começava a desconfiar dessa empresa, não desconfiar, mas temer alguma coisa, se resguardar por algumas coisas. Por quê? Porque o valor está muito abaixo daquela média de mercado. E, na verdade, se a gente pegar a licitação, a lei de licitação, né, a lei não, a NPR de licitação 8666, ela vai dar todo esse parâmetro para a gente. Ela vai dar algumas regrinhas de como ficar seguro na contratação daquele serviço. Por isso que ela construía todo esse processo. Nada mais é um processo de contratação para que ela contrate seguramente o processo. Para que aquele processo seja seguro na hora de ela contratar. E na hora que ela contratar uma empresa, ela tenha a segurança que aquela empresa vai executar aquele serviço, aquele determinado serviço. Então ela tinha todos esses parâmetros. Ao construir isso, ela poderia escolher pela empresa que está com um valor maior, e ela poderia chegar naquele valor médio e ofertar, falar assim, olha, empresa, você consegue ofertar o seu valor? Nós queremos fazer com você porque você tem técnica, você tem experiência, você tem um valor que está dentro, eu posso ofertar para você um valor menor e você faria? Com certeza aquela empresa faria. O que eu quero colocar de entendimento aqui? É que se a gente construiu um conteúdo, a gerenciadora construiu um conteúdo de orçamento. E se a gente colocou orçamentos para as empresas fazerem, né, cotação para as outras empresas fazerem, e elas orçaram em cima do mesmo conteúdo, de tudo aquilo que é especificado, o valor não pode fugir muito. Se você tiver um desconto ali de 10%, até 15% ainda está valendo, mas se passar disso, alguma coisa não está batendo, alguma coisa foge do escopo, foge daquilo especificado. E olha só, aí você fala assim, mas isso não é um processo muito longo para se fazer? A Caixa Econômica Federal não poderia contratar direto a empresa que vai executar o serviço e ofertar? Tá, mas se ela faz isso, olha só o que vai acontecer. Se ela faz isso, ela não vai saber realmente o quanto aquele serviço custa. Ela vai ter, na verdade, a média ofertada pelas empresas. E ela não vai saber realmente se aquele serviço vai ser executado corretamente como deve ser. A gerenciadora construiu um conteúdo para que ela consiga se balizar e se resguardar. Lá na frente, por exemplo, vamos dar um outro exemplo. A gerenciadora especificou todo o produto, tudo que tinha que ser feito, todos os produtos, tudo que a mão de obra tinha que fazer, e a executora foi contratada para fazer exatamente aquilo ali. Ela foi lá e fez exatamente aquilo que foi especificado. Ou seja, vamos se dizer assim que lá na frente aconteça algum dano com a pintura está descascando, a tinta não resistiu quanto tempo tinha que resistir, e ela foi lá e falou assim, poxa, agora de quem que é a dúvida? Para quem que eu vou reclamar? Ela vai lá e fala assim, olha, para quem executou, né? Olha, deu problema na tinta. Aí ela vai lá e fala assim, mas a gerenciadora que especificou. Se todo o processo foi feito corretamente, especificado conforme o fabricante, e ele seguiu passo a passo, e aquilo foi documentado, né? A gerenciadora tinha isso também de fiscalizar aquilo que ela especificou. Se tudo isso foi documentado, olha que interessante, a gente conseguiria chegar lá no fabricante e falar assim, olha, o seu produto não está muito bem, não está suportando muito bem aquilo que era para suportar. Você deu uma duração de 2 anos para a gente,
Não está acontecendo isso. A gente seguiu, documentou tudo que tinha que ser feito. Você pediu que não era só uma pintura, tinha que aplicar um produto antes, nós aplicamos, antes de fazer a pintura. E realmente o produto não resistiu. A gente consegue cercar de garantias a execução daquele serviço. A gente consegue cercar com todas as garantias tudo que foi especificado e dar valor e dar as especificações, dar a real responsabilidade para cada um dentro do processo. Então a Caixa Econômica Federal, nada mais, ela sublocou, na verdade, subrepassou ali toda a responsabilidade que ela tinha. Na verdade, toda não, ela tem parte dessa responsabilidade, mas ela direcionou aos técnicos, assim como é de direito, e a empresa que é a executora. Então, qualquer reclamação que ela tinha, ela repassava essa reclamação para a gerenciadora ou para a executora, para que seja ali sanada aquele desencontro que teve ali entre a execução do serviço. Olha só, eu vou te dar um exemplo totalmente diferente, mas que, como eu te falei anteriormente, né? Ele vai se linkar ali na frente e você vai construir dentro do pensamento o que é um processo. Lembra que eu te comentei que eu, após a faculdade de arquitetura e urbanismo, fui fazer design, né, desenho industrial? Lá a gente construía processos, né, de como construir um objeto, de como projetar um objeto, de como fabricar esse objeto. E lá eu tive alguns amigos, conheci um amigo meu que trabalhava justamente na Volkswagen, que coincidência, né? E esse cara, o Everton, ele era o responsável pelo primeiro carro fabricado. Ou seja, o primeiro carro que era a Volkswagen fazia um projeto, desenvolvia um projeto, fabricava todas as peças e aquele primeiro carro ele era responsável para ver se tudo se encaixava, se tudo ia funcionar. Aquele primeiro modelo, né, de carro para depois ele fazer tudo em série, acertar os detalhes e fazer tudo em série ali. E olha só que legal. Em um determinado tempo do curso ali, né, surgiu essa dúvida, né, imagina, lembra que eu comentei que a Volkswagen já não é mais uma fabricante de carro, ela é uma montadora de carro. Então, se ela é uma montadora, ela recebe peça de vários locais, de vários fornecedores, e ela precisa organizar tudo isso para que consiga montar esse carro. As peças venham com um determinado padrão, um determinado formato, uma especificação determinada, até porque quando esse carro sai à rua, assim dizendo, ou quando alguém compra esse carro, quem dá a garantia é a Volkswagen. Eu não quero saber quem fabricou aquela peça ou não. A garantia é a Volkswagen. E olha que interessante, eu fiz uma pergunta assim para ele. Olha só, como você consegue unir todos os fornecedores e garantir que esses fornecedores te entreguem as peças com devidas especificações e devidas garantias, assim, sendo que a Volkswagen pós-fabricação vai ser a garantiadora desse carro, vai ser quem vai ter toda a responsabilidade sobre esse carro. E aí ele me disse assim, constrói algo comigo aqui. Ele falou o seguinte, olha só, a Volkswagen ela concebe um carro com o seu time de designer ali, com o seu time de engenheiros, ela vai lá e tecnicamente produz esse carro no papel ou até em peças mesmo, ela especifica cada peça, cada detalhe, cada desenho do carro. Os engenheiros da Volkswagen, eles, ao projetar, por exemplo, vamos pegar uma engrenagem, por exemplo, qualquer lugar no carro aí onde possui uma engrenagem, vamos colocar uma engrenagem de exemplo. E ele falou muito bem assim, vamos pegar uma engrenagem. Essa engrenagem, ela era projetada pela parte técnica da Volkswagen, os engenheiros internos da Volkswagen. Eles especificavam o produto, da onde esse produto seria fabricado, com que tipo de material,
que tipo de máquina que produziria aquele material, que tipo de ferramenta que, por exemplo, cortaria aquele material, faria, sei lá, uma dobra, ou um chanfro, ou, assim dizendo, temperava aquele material. Para quê? Para que aquele conjunto de informações fornecida para os externos, assim dizendo, as empresas que forneceriam aquela engrenagem, elas seguiriam as especificações da Volkswagen, à risca. Ela ia seguir passo a passo tudo aquilo que o engenheiro da Volkswagen produziu, né, de conteúdo para que ela conseguiria executar aquela peça corretamente. E assim, ela seguindo essas especificações, desde medida, de projeto, quando ele recebia aquela peça para a montagem daquele carro, ele já tinha tudo aquilo muito bem organizado, muito bem confeccionado, especificado, com as garantias, porque seguiu um processo antes. Então, a Volkswagen tinha esses testes, né, depois que era feito, né, esses testes, ela conseguia dar a devida garantia. Olha só o que aconteceu, se a gente pegar esse processo com o processo da Caixa Econômica Federal que eu acabei de explicar para vocês dentro da construção civil, nada mais é o que? Vamos pegar como exemplo, vamos colocar os nomes, só trocando os nomes. Caixa Econômica Federal, Volkswagen. Gerenciadora, os engenheiros da Volkswagen, que especificou o conteúdo e material. As executoras, as empresas externas que fabricam as engrenagens, ou, se a gente transportar aqui para a execução de obra, as empresas executoras. Então, esse conjunto de informações, né, de especificações, formava ali um conteúdo muito forte. E ali se justificava as garantias daquela peça. Se aquela peça foi fabricada com todas as especificações, ela tem a sua devida garantia. E assim a Volkswagen conseguiria garantir, dar a garantia daquele automóvel num todo, porque ela é responsável pelo todo do automóvel. Olha só, vou te dar um outro exemplo, agora direcionado a você, gestor de condomínio. Olha como é importante. Vamos pegar um exemplo, vamos pegar aquele mesmo exemplo lá que a gente deu de uma pintura. A gente olha para um serviço de pintura e fala assim, nossa, esse serviço de pintura é muito simples, né? Vou te falar aqui como realmente especificar e quantificar corretamente, dar devidas garantias a essa contratação de serviço. Para um condomínio, vamos imaginar ali um condomínio de uma torre única, onde a gente precisa fazer uma pintura geral desse condomínio, né, em todos a sua fachada, em todos os seus halls, em todos a sua área comum, né? Imagine assim, olha só, vamos pegar um exemplo onde você não constrói um conteúdo para fazer isso. Você está acostumado a fazer dessa forma. O que você faz? Automaticamente, quando surge uma demanda dessa, você fala assim, cara, eu vou chamar as empresas de pintura para orçar para mim. Aí essas empresas vêm e orçam, você não tem base nenhuma para orçar isso, elas vão orçar com o que elas visitam tecnicamente, com as medidas que elas tiram do local, a visita técnica, como está a fachada hoje, e ela vai montar esse orçamento para você dessa forma. Aí eu faço uma pergunta para você, quem garante que esse valor ofertado por ela está correto? Olha o que eu falei, valor ofertado. Não é o valor que vale, é o valor que elas ofertaram para o seu serviço, para você. Por isso que você observa muita distorção entre os orçamentos. Por quê? Porque não houve uma base onde todas as empresas orçaram o mesmo conteúdo, que era exatamente aquilo que a Caixa Econômica Federal fazia. Quando ela abria uma licitação, todas as empresas orçavam o mesmo conteúdo, a mesma obra, com o mesmo material, com a mesma especificação de mão de obra. Olha só o que pode acontecer quando você faz
um orçamento direto com as empresas. Eu não gosto muito de falar que isso está errado, você direcionaria isso muito ruim, né? Soaria muito ruim. Mas eu quero fazer um entendimento com você, construir um pensamento com você. Olha só, se você precisa de um serviço desse porte, e você fala assim, eu vou chamar a empresa A, B e C. Você chama a empresa A, essa empresa ela é muito honesta. Ela é uma empresa que, para garantir o serviço dela, ela faz tudo corretamente. E ela vem e faz todas as medidas, todas as medições, traz um projeto, né? Pede um projeto para você, especifica tudo muito bem, fala, olha, aqui eu vou pintar assim, aqui eu vou pintar assado, e antes da pintura eu preciso fazer um tratamento na sua fachada, eu preciso fazer uma desinfecção da sua fachada, uma descontaminação, eu preciso aplicar uma massa, uma calafetação, uma massa corrida, uma raspagem, depois eu preciso fazer essa pintura. Olha só de ela falar isso, ela já especificou mais ou menos uns 5 serviços antes da pintura. E aí a determinada empresa B vem e fala assim para você, olha só, eu vou fazer essa pintura para você, você precisa só fazer uma limpeza, depois passar uma massa corrida e fazer uma posterior pintura. Já começou a diminuir serviços ali, já especificou 3 serviços. Veio uma outra empresa, que aí vamos se colocar dessa forma, talvez não tão técnica ou talvez não tão intencionada assim. Ela vem e fala assim, olha, você só precisa passar uma massa corrida e aplicar uma pintura. Olha a distorção de orçamento. E olha a maneira que elas competiram. Foi totalmente desleal. Foi desleal para aquela empresa que especifica muito bem os seus serviços. Se a gente for olhar o preço, a gente vai na empresa que menos especificou o serviço. Por quê? Porque, teoricamente, ela vai dar um valor menor, porque ela especificou menos serviços, não tem como ela bater o valor maior, não tem como ela chegar nesse valor maior. E aí fica muito desleal o mercado, fica muito desleal toda a contratação, se a gente mirar no menor serviço. Olha a diferença agora que eu vou te falar. Se você constrói um conteúdo para contratar esse serviço, de que maneira você vai construir esse conteúdo? Existe a parte técnica, os especialistas, as gerenciadoras, os arquitetos, os engenheiros que vão especificar tudo que vai ser feito naquela fachada. Se você contrata um profissional, uma equipe para fazer isso, primeiro ela vai pegar um projeto, o projeto do prédio, ela vai quantificar toda a área de pintura, todos os serviços que vão ser feitos, ela vai avaliar essa fachada, ela vai dizer, olha, realmente você precisa de uma raspagem, realmente você precisa de uma limpeza, um estucamento, uma calafetação, uma massa corrida e depois uma pintura, para que você tenha a garantia da tinta que você vai aplicar ali, garantia do fabricante. A gente tem que seguir esses passos. Ela vai fazer todo esse conteúdo, todo esse processo de construção e vai dizer, olha empresas, ela vai construir uma planilha de mercado dizendo, olha empresas, você precisa me orçar tanta área de pintura, vamos colocar em uma metragem de 1.000 metros de pintura, você precisa ter também orçar mais 1.000 metros de lona plástica para você proteger uma determinada área, proteger os carros de estacionamento, você precisa orçar o seguro de obra, você precisa tá kit com toda a parte trabalhista dos seus funcionários, seguro de funcionário, seguro de obra, a execução desse serviço vai ser, você vai ter que alocar um equipamento para fazer isso, as cadeirinhas ou, sei lá, um andame fachadeiro, ela vai especificar todo o projeto. Ela vai desenhar todo esse projeto, desenhar todo esse escopo, ela vai produzir um escopo, uma planilha de mercado, essa planilha com
um valor de mercado, um valor que é exercido pelas tabelas ali de mercado que regem FDE, PIN, TCPO, que são referências nas licitações. Né? A 8666 segue algumas dessas referências. E aí ele vai também fazer um escopo desse projeto, né? Um escopo desse serviço, de como esse serviço tem que ser tratado, quais os dias, quais as horas. Isso faz toda a diferença no orçamento. E também entra uma outra parte, que é a parte jurídica, que é a parte do advogado ali, onde ele vai fazer uma minuta de contrato. E essa minuta de contrato é super importante, porque vai definir prazos, vai definir valores, pagamentos. Isso é muito importante. E olha só, você monta esse conteúdo. Quando você monta esse conteúdo, você tem toda a base desse orçamento. Você já sabe quanto você vai conseguir gastar naquela determinada obra. E ela está muito bem calçada porque foi um profissional que fez aquilo, e esse profissional ele emite um documento chamado RRT ou RT, que vai justificar aquele preço, justificar aquele serviço, e aquele profissional ele vai ser responsável pelaquela especificação. Com aquele conteúdo, você consegue abrir ali uma concorrência entre as empresas. E assim as empresas conseguem orçar o mesmo produto, o mesmo serviço. Quando você receber um orçamento, um escopo desse, quando você receber um retorno desse orçamento, você vai ver que os valores ofertados pelas empresas, ou valores ali que elas colocaram para a execução desse serviço, eles não vão ter uma distância entre eles muito grande. Por quê? Porque eles orçaram o mesmo serviço. Você vai começar a observar que os descontos que eles deram ali realmente são descontos que eles conseguem executar o serviço, mas não dispara muito um desconto de 10%. Que é, na verdade, se a gente pegar a NBR 8666, ela fala justamente sobre isso, sobre esses parâmetros, né? Onde ele consegue ali fazer todo esse contexto e chegar num determinado valor. Olha só que importante, você construindo isso, se vier uma empresa e ofertar um valor muito baixo, você começa a desconfiar desse valor muito baixo. Você vai começar a ter um entendimento dizendo, olha, se ela ofertou muito baixo, ou ela está especificando um material que não é de boa qualidade, ou lá na frente ela vai me dar um problema, ou ela não vai conseguir terminar esse serviço. Com também o escopo muito bem montado, essa empresa, você vai conseguir direcionar o escopo e a minuta de contrato, vai conseguir direcionar os seus pagamentos. Vou te dar um outro exemplo aqui que eu ouvi de uma outra contratação, né? A gente está divulgando todo o nosso trabalho, todo o nosso conteúdo, e eu conversei com algumas outras pessoas, um advogado que ele fazia essa relação, né, que a gente chama de compliance, né? Então ele via não via valor, mas via os contratos ali se regiam se davam todas as garantias, né? E olha só o que aconteceu. Eu expliquei para ele todo esse trabalho que a gente está fazendo de conscientização e também de construção de um novo pensamento, né? De educação mesmo, de como construir um processo. E ele falou, olha, em um condomínio que eu fiz uma mudança de contrato, aconteceu justamente isso. Era uma determinada pintura de um prédio, apenas da torre. Uma das empresas deu R$370 mil. A outra empresa ofertou 250. E uma outra empresa ofertou 190. Adivinha quem os escolheram? A empresa de 190 mil reais. Olha a diferença, olha a distorção de orçamento. Com certeza alguma coisa ali não estava muito bem.
Você não tem parâmetro para você julgar se aquela empresa que ofertou o menor preço está dentro do valor do mercado, se ela vai colocar um produto muito inferior e vai executar um serviço muito ruim, ou se aquela empresa que ofertou um valor maior está colocando valores a mais ali para inchar o orçamento dela. Você não tem parâmetro, você não consegue avaliar o orçamento. Não tem como você avaliar esse orçamento. Então você acaba contratando pelo valor que elas estão ofertando e não pelo valor que realmente vale aquela obra, aquele serviço. E isso vale para todos os serviços de condomínio. Todos, qualquer serviço. A construção de um processo de orçamento, a gente tem que entender muito bem que isso vale para todas as contratações. Imagina assim, você vai contratar, por exemplo, um serviço de portaria. Existe um especialista que vai especificar esse escopo conforme o padrão da sua portaria e conforme o que você quer aí na sua portaria, conforme o que você quer talvez proteger ou o plano que você quer dar a esse condomínio, a quem ali está cuidando desse condomínio. Entenda, para cada serviço existe um técnico, um profissional que vai dar todo o apoio para você. Essa construção de conteúdo é muito importante. Por que é muito importante? Uma das coisas, você vai eliminar aquela conversa entre que a gente chega nos condomínios, chega nas reuniões de condomínios e fala por que você contratou, que forma, quem são as empresas. O porquê é uma das coisas principais. Se você justifica o porquê você contratou e de que forma você contratou, isso acaba, porque você está pautado em parte técnica. E se é técnico, tem uma parte técnica por trás, ele tem um valor muito grande. E isso traz toda a segurança também quando as pessoas que ali estão envolvidas, os condôminos estão envolvidos, vai trazer uma segurança enorme para eles. Quando você explicar todo esse conteúdo para eles, vai trazer uma segurança enorme para eles. Vão saber, eu estou sendo muito bem amparado, o meu patrimônio está sendo muito bem cuidado, está seguindo regras, está seguindo processo de contratação. E olha só, ninguém está inventando a roda aqui. Na verdade, esse processo de contratação já existe. As nossas NBRs já falam isso, né? De como contratar um serviço. Mas as NBRs a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E olha só, seguindo um pouquinho mais adiante, né? Aí eu vou falar um pouquinho por que eu citei o condomínio aqui dentro desse contexto aqui e direcionei um pouquinho para vocês. Eu fui trabalhando com as gerenciadoras e trabalhei com algumas outras empresas grandes no mercado, né? O que a Caixa Econômica Federal fazia e faz, nada mais do que é fazer um compliance, que a gente chama hoje de compliance, é você justificar cada passo, cada etapa da sua contratação. Isso é o compliance, que é o que a gente está falando. Nosso tema aqui, processo correto, contratação correta, vai abranger um pedaço do compliance, um trecho do compliance, justamente na hora de contratar um serviço. Tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre compliance. E a gente vai abordar um pouquinho sobre isso daí também. Voltando um pouquinho no tema de que eu te falei, e um pouquinho da minha história, eu fui construindo tudo isso dentro de um pensamento. Isso estava muito forte dentro de mim. Olha só, por que processo? Porque isso batia na minha mente, batia no meu coração muito forte. Processo. Alguma coisa me dizia, olha, lá na frente você vai usar isso. Isso vai ser muito importante. E aí eu trabalhei para outras empresas, trabalhei para empresas grandes varejistas, né, como Via Varejo, Magazine Luiza, e elas aplicavam esse mesmo sistema, né, de construir um conteúdo para contratar um serviço. Na construção de conteúdo você justifica a contratação desse serviço para que não haja ali um desvio de serviço ou alguma, por exemplo, contratação de serviço que não existe, né, aquelas coisas
que a gente vê que não está de acordo ali, né? E as empresas já fazem isso. E aí eu fui estudando um pouco o mercado e eu vi que o segmento condominial, a gente conseguiria abranger esse segmento condominial. Eu conseguiria, com a experiência que eu tinha de arquitetura, fazer parte, fazer gestão de condomínios, atuar ali como síndico profissional. E aí eu fui estudando esse plano. Participei de algumas reuniões, participei de algumas assembleias, participei de umas 15 assembleias mais ou menos, e justamente era isso. As grandes dúvidas e as grandes queixas dos condôminos e as grandes reclamações, os grandes porquês, né? Os grandes questionamentos aos síndicos era justamente isso. Por que você contratou? De que forma você contratou? Por que essa empresa? Por que não aquela? Como você orçou? Como você fez isso? E isso trazia um mal-estar tão grande assim nos condomínios. Eu me sentia tão mal assim, e aquilo começava a bater no meu coração. Cara, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Processo e tal. Não existe processo ali na contratação. Eu comecei a perceber que não existia a forma correta de contratação de processo. E eu via que os síndicos estavam ali levando a pior em tudo aquilo, né? Não só o síndico, mas as administradoras, os gestores, toda pessoa, todos os que estavam envolvidos ali, acabavam levando a pior ali na hora de contratar um serviço, e todo esse questionamento vinha em cima deles. E na hora, assim, chegou uma hora que bateu aquilo no meu coração. Falei, olha só, eu sei o que está acontecendo, eu sei o porquê que está acontecendo isso. É aqui que eu vou ajudar essas pessoas, é aqui que eu vou ajudar os gestores, é aqui que eu vou ajudar os condomínios. E olha o tamanho da responsabilidade disso, de tudo isso que está acontecendo, olha o tamanho, olha quantas pessoas, não só os gestores a ter uma melhor gestão, não só as administradoras ter uma melhor gestão, uma melhor transparência, mas também uma segurança para os condôminos, né? Uma segurança de contratação de serviços. E aí aquilo bateu forte no meu coração. Eu preciso e sei como ajudar você, gestor de condomínio, processo correto, contratação correta. Educando e conscientizando na construção de conteúdo, alinhamos tecnologia, processo, automação. Desenvolvemos uma ferramenta chamada Plataforma Matriz. A Plataforma Matriz constrói um processo de contratação de serviços através de licitação e concorrência entre fornecedores. Com isso, você terá um grande diferencial na sua gestão. Estou falando de gestão 4.0, compliance, transparência. E para você que quer saber mais, na descrição desse vídeo tem um link com um e-book gratuito e também mais conteúdo nas nossas redes sociais. Um abraço e fique com Deus.